Boa tarde, amigos do YouTube. Aqui estamos mais uma vez, pedindo a bênção e a proteção do Pai para mais esse estudo que vamos fazer agora. Eu aprendendo daqui e você daí. Vamos falar hoje sobre doenças, expiação ou educação. Doenças do corpo e doenças da mente, anomalias, doenças degenerativas, transtornos. Vamos citar alguns aqui: Parkinson, Alzheimer, paralisia, autismo, depressão, câncer e síndromes em geral. Há quem chame o nosso planeta de escola. Já outros chamam de hospital, o grande hospital. Por que será? Então, somos todos doentes? Doentes do corpo, doentes da mente, doentes do espírito. A programação reencarnatória, ela pode ser compulsória, aquele que traz o espírito mesmo sem a sua permissão, em alguns casos. A proposta, que é aquele espírito que sabe que está no erro e pede e aceita uma oportunidade para resgatar os seus débitos e evoluir de uma forma mais rápida. Mas também tem a reencarnação livre. Geralmente essa reencarnação livre são de espíritos evoluídos que vêm em alguma missão aqui na Terra. Então, eles podem estar vindo, sim, para auxílio da humanidade. A escola ou hospital, cuja finalidade é o ajuste moral do espírito e o aprendizado e a evolução. Essa é a verdadeira finalidade do espírito estar encarnado aqui na Terra. As chamadas almas doentes. A doença da alma é a doença do espírito. Chico Xavier, quando questionado sobre a saúde, o que ele disse? Que a saúde e a doença está no espírito e que as doenças são testes que nos põem à prova a capacidade, a resistência moral, nos ensinando a valorizar a saúde do corpo em equilíbrio com a alma. Já a espiritualidade nos diz que não existe privilégios. A influência do espírito sobre a matéria, acometido pela doença. Muitos casos são de auto-obsessão, gerada pelo próprio padrão de pensamento que atua no próprio corpo físico. Então, nós alimentamos pensamentos e sentimentos que acabam interferindo no nosso corpo físico. Nós já falamos sobre as células, sobre os sentimentos, as nossas emoções e como elas atuam no nosso físico, né? Interferindo na nossa doença. Esses pensamentos, esses sentimentos, como a gente fala, que é de egocêntrica, né? A pessoa que é egocêntrica, a pessoa que é vingativa, a pessoa que carrega a culpa, aquele que tem autocomando, acha que só ele tem a razão, só ele tem o direito, ele sabe mais que todo mundo, ele gosta de impor isso para as pessoas, né? Tá tudo inserido naquele arquivo mental que nós falamos na aula passada. Nós falamos do arquivo mental e das informações que a gente vai adquirindo
de acordo com as nossas experiências terrenas e durante as nossas evoluções aqui na Terra, né? Tudo está em nós. E quem são as nossas companhias espirituais? Isso também interfere? Sim. Quando carregamos e a gente não se vigia e tem inimigos de vidas passadas, essas companhias espirituais que nós carregamos também podem comprometer a nossa saúde física e mental. Não esquecendo que nós somos juízes de nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa, quando ela carrega uma culpa, ela mesma não se perdoa. Ela se atormenta por aquilo que ela fez, o prejuízo que levou alguém, e ela se culpa. E esse sentimento, ela entra num tal desespero que ela quer apagar da mente dela, ela quer esquecer tudo isso, como se isso nunca existisse. Aí a gente para pensar o que apaga a nossa mente. Qual doenças apagam a nossa mente? Porque o espírito, ele traz na sua essência o desespero e a vontade de apagar e esquecer isso que tanto lhe atormenta. Então a gente entende o porquê de certas situações. Porque nós sabemos que existem as leis naturais, que são as leis do mundo. Existe também as leis morais, que são as leis relacionadas à relação do homem com Deus. Existe também as leis divinas. Essas leis divinas, elas estão inseridas dentro de nós. Nós carregamos essas informações, essas leis divinas dentro de cada um de nós, né? Eu falei aqui sobre o que a espiritualidade nos diz, o que Chico nos disse sobre o sentimento que nós carregamos naquele nosso arquivo mental, aquele pendrive que nós falamos, que tudo está gravado em nós, né? Sobre as nossas companhias espirituais, e a gente não pode esquecer que nós somos juízes de nós mesmos. Também tem as leis divinas que regem o universo, que é o amor e a caridade. Então são 3 leis: leis naturais, que é as leis do mundo, as morais, é a relação do homem com Deus, as leis divinas que regem o universo, que é o amor e a caridade. Mas conheceis a verdade e ela te libertará. Então nós temos que saber o que nós somos, o que estamos fazendo aqui, e não se revoltar quando acontece alguma coisa. Porque quando nós reencarnamos, nós pedimos certas provas para nós. Nós pedimos, às vezes, uma doença para que a gente resgate da forma mais rápida possível aquilo que nos atormenta. Então a reencarnação e a doença é a cura para o espírito, é a cura da alma para que ele se torne mais leve quando ele se for dessa vida. Vamos falar sobre a inteligência. Nós sabemos que o homem, o espírito, ele tem um arquivo mental e às vezes ele traz uma inteligência de experiências passadas, mas ele tem a sua mente, né, emocional, mas ele tem, além do racional, o emocional. Então tudo tem que estar em equilíbrio. Razão, emoção. É preciso existir esse equilíbrio. Pensem bem vocês. Uma pessoa muito inteligente, a inteligência que ela tem, ela pode usar em prol da humanidade, como os grandes cientistas que descobrem doenças, tratamentos, medicações. Ele passa a vida em pesquisa em benefício do seu próximo e da humanidade. Ele fez um bom uso da sua inteligência, mas nós sabemos que nem sempre é assim. Existe o ser inteligente que trabalha para a destruição da humanidade. Nós estamos falando das guerras,
dos armamentos, dessas mentes que geram toda essa situação em benefício próprio e financeiro, construindo armas químicas que destroem a humanidade. Pensem como se sente um espírito como esse quando ele parte dessa vida e depara que a vida não é só material e que a vida continua e que tudo aquilo que ele adquiriu aqui fica. Não levamos nada, porque mortalha não tem bolso. Então a única bagagem que nós levamos, como a gente diz, é o nosso arquivo mental, aquilo que a gente aprendeu de bom, as nossas boas obras, os nossos feitos, o nosso conhecimento que a gente vai ainda continuar carregando para outras existências. Temos também alguns casos de suicídios, né? Usos de drogas abusivas, pessoas que dão tiro em sua mente, aí reencarnam com sua mente de uma forma prejudicada, pessoas que atiram na sua mente, na sua cabeça, e acertam o ouvido e nascem com surdez. Tem aquele que nasce com cegueira, ele vem para aprender a lição e a valorizar o corpo e a oportunidade que Deus lhe deu. Então temos que entender que tudo que vem para a nossa vida, nós pedimos. Nós falamos de alguns casos aqui, muitas doenças se enquadram nessas condições, mas nós falamos da reencarnação, que é aquela compulsória, a proposta e a livre. Tem espíritos que pedem essa prova para eles, para vir com o autismo, com alguma doença, e é um espírito muito inteligente. Dependendo das suas ações de vida passada, ele tem um quadro mais leve ou um quadro mais difícil, mais complicado, onde ele mal consegue se comunicar, sem recuperação. Então, existem várias formas das doenças, de acordo com o nosso ajuste e as nossas, aquilo que a gente fez para a gente, para o próximo ou para a humanidade, a intensidade desses nossos atos, pequenos, médios ou grande, quanto maior ou mais gravidade, mais o meu quadro é comprometido, porque eu pedi isso, ou eu fui trazido para resgatar, e quando eu daqui me for, eu irei limpo desses sentimentos, eu vou me livrar. É a forma, a doença, é a forma de curar a alma, limpar essa alma para que ela se torne mais leve e possa evoluir cada vez mais. Essas pessoas que agem desta forma, fazendo mau uso da sua inteligência, elas agridem a lei divina. Mas quando enfrentamos a doença, viramos vítimas e vemos como um castigo de Deus. É assim que a gente enxerga, porque nós esquecemos que pedimos essa prova para resgatar os nossos débitos anteriores e começamos a lastimar e nos viramos muitas vezes, revoltamos contra Deus. E nós dizemos, o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque Deus te escolheu. Você pediu isso para você. A doença traz para o espírito a educação, o aprendizado, a limpeza espiritual para expurgar e se libertar e purificar e continuar a evoluir. Como devemos encarar a doença? Com muito amor. Mãe, não desista dos seus filhos ou do seu ente querido.
Você também está em aprendizado. Você também pediu essa prova para você, para auxiliar um irmão em maior dificuldade. Então, não perca a sua esperança no Pai. Você pediu e Ele confiou em você. Não decepcione. Crie forças, pois Ele te sustentará, porque a sua missão é sublime, é a maior que existe, a de socorro a um dos nossos irmãos. E você se prontificou a isso. Saiba que nada é eterno e tudo vai acabar. Não é para sempre. Lembre-se que a verdadeira vida é a vida espiritual, que pacientes generosos nos ensinam que a doença do corpo cura a alma com amor, porque a doença não aguenta a vibração do amor e ela vai embora. Onde o amor chega, acaba a escuridão, e que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, que nós só colhemos aquilo que plantamos. Se plantamos um canteiro de frutas num pomar, é o que vamos colher. Se semeamos o bem, receberemos o bem. Se plantamos a erva daninha, a maldade, encontraremos com ela no nosso caminho mais para frente, mas que se aprendermos a lição, mesmo a doença que acomete o corpo físico, quantas pessoas passam anos e anos deitado numa cama em recuperação, e quando chegam no plano espiritual, agradecem a Deus pela oportunidade, entendem que se livraram e deixaram para trás todas as suas mazelas, todos as suas barreiras emocionais, os seus traumas, os seus maiores pesadelos, e agora mais leve, ele pode seguir em frente e continuar a evoluir. Então, não lastime, não reclama. Aprenda a lição. Nós não somos eterno. Eterno é o nosso espírito. Esta matéria doente serviu de ferramenta, de instrumento para você se depurar, para você se melhorar, para você evoluir como espírito. Pois segure na mão de Deus, não perca a sua fé. Continue lutando e agradeça esta oportunidade. A doença, ela corrói a matéria, mas a matéria não tem valor nenhum. O que tem valor é o espírito, que vai sair desta experiência mais evoluído e em melhores condições do que quando aqui chegou, porque ele aprendeu a lição. Nós sabemos que alguns espíritos inteligentes vêm com essa barreira da mente para que ele não cometa as mesmas atrocidades que cometeu no passado, pois ele fez mau uso da sua inteligência. Então, se a gente analisar aqui no nosso mundo, quanta maldade existe. Você acha que tudo isso passa em branco e impune as leis divinas? A lei divina é a lei da caridade e do amor, e Deus não pune ninguém. Quem nos pune é a nossa própria consciência, pois o maior juiz é aquele que está dentro de nós. Então temos que usar a nossa mente, as nossas emoções, com inteligência, ligadas às leis divinas, estas que nos guiam para a evolução espiritual, essa que conduz
o ser humano ao caminho que nos leva ao Pai, o nosso Criador, que é só bondade. Pai, o nosso Deus misericordioso, jamais castigaria qualquer um dos seus filhos, porque Ele é amor. Quem nos pune é a nossa consciência. Então, controle seus pensamentos e seus sentimentos. Tente ser uma pessoa boa, porque quando você é bom, você entra em equilíbrio com a sua mente, com as suas emoções e o seu corpo físico. E aí estaremos em perfeito equilíbrio. E quando tivermos uma doença grave como essa na sua família, encare como uma bênção de Deus. A doença é a limpeza da alma, é a cura da alma. É assim que deve ser encarada. Peça força ao Pai. Apoie aquele que sofre e sente dor, porque a dor é terrível, mas ela vai passar, ela não é eterna. E quando você chegar do lado de lá, será um vitorioso se você não se revoltar contra o Pai e nem contra você mesmo. Você vai chegar de alma lavada e dizer: eu consegui pela oportunidade que me foi conseguida através da reencarnação. Gratidão, Pai. Gratidão ao universo. E eu deixo aqui mais esse ensinamento para vocês. A doença educa o espírito. E a doença limpa a alma, porque somos todos doentes. Quem aqui não comete erros com tantas existências reencarnatórias, imaginem quanto nós já erramos pelo caminho. E aqui estamos tendo mais uma oportunidade. Então faça direito o seu trabalho. Seja generoso, seja bondoso, mantenha o equilíbrio em você. Mantenha Deus em você, porque Ele está em você. Busque-o e agradeça. Que Deus abençoe mais essa semana, pois hoje nós aprendemos mais um pouquinho. Semana que vem eu conto com todos vocês para mais um vídeo. Espero que aqueles que estão entrando no canal agora, que eles possam ver os vídeos antigos e acompanhar, pois o ensinamento é dado como doses homeopáticas, para que a gente aprenda um pouquinho de cada vez, de uma forma simples e de fácil compreensão. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe todos vocês. Que assim seja.